Manuel da Mota Coqueiro Ferreira da Silva, conhecido na história brasileira como a Fera de Macabu, é uma das figuras mais controversas e trágicas do século XIX. Sua vida e morte se tornaram símbolo de erro judiciário, injustiça social e do funcionamento severo do sistema penal do Império do Brasil. Rico fazendeiro da região de Macabu, sua trajetória mistura prosperidade, conflito, acusação criminal e um desfecho que marcou profundamente a história jurídica do país. Manuel da Mota Coqueiro nasceu no início do século XIX, em uma época em que o Brasil ainda consolidava sua identidade como nação independente. Oriundo de família abastada, construiu fortuna como proprietário rural, dedicando-se à agricultura e à administração de grandes extensões de terra. Como muitos fazendeiros de seu tempo, sua riqueza estava ligada ao trabalho escravo e à produção agrícola voltada para o mercado interno. Ele era visto como um homem influente na região, participando da vida social e econômica local. Apesar de sua posição privilegiada, Coqueiro se envolveu em disputas com trabalhadores e vizinhos. O ambiente rural da época era marcado por tensões constantes, envolvendo questões de posse de terra, dívidas e relações de poder entre fazendeiros e empregados. Em 1852, um crime brutal abalou a região. Uma família de colonos foi assassinada de forma violenta. O episódio chocou a comunidade e provocou uma intensa busca por culpados. Rapidamente, as suspeitas recaíram sobre Manuel da Mota Coqueiro. Testemunhos frágeis e rumores o ligaram ao crime, sugerindo que ele teria ordenado o massacre por motivos de vingança ou disputa pessoal. A acusação ganhou força em meio a um clima de medo e revolta popular. A imprensa da época passou a retratá-lo como um homem cruel e impiedoso, consolidando o apelido que o tornaria famoso. A Fera de Macabu. O julgamento de Coqueiro foi marcado por controvérsias. Muitos historiadores apontam que o processo apresentou falhas graves, incluindo depoimentos contraditórios e ausência de provas materiais consistentes. Ainda assim, a pressão social por justiça era enorme. A população exigia punição exemplar e as autoridades temiam que a impunidade gerasse instabilidade. Nesse contexto, o fazendeiro foi condenado à morte. A sentença de execução por enforcamento refletia a severidade das leis penais do Império. Coqueiro manteve sua inocência até o fim, afirmando ser vítima de perseguição e erro judicial. Sua execução ocorreu em praça pública, transformando-se em um espetáculo acompanhado por multidões. O evento causou grande comoção e rapidamente se espalhou pelo país como exemplo da aplicação extrema da justiça imperial. Após sua morte, surgiram dúvidas crescentes sobre sua culpa. Investigações posteriores e relatos históricos sugeriram que o verdadeiro responsável pelo crime poderia ter sido outra pessoa, possivelmente um empregado da fazenda. A percepção de que um inocente poderia ter sido executado abalou a confiança no sistema judicial. O caso de Manuel da Mota Coqueiro passou a ser citado como um dos maiores erros judiciários do Brasil. A repercussão do episódio teria influenciado, inclusive, decisões políticas do Império. Conta-se que o imperador Dom Pedro II, sensibilizado com a possibilidade de injustiça, tornou-se mais cauteloso na aplicação da pena de morte, comutando diversas sentenças posteriores. Embora a pena capital não tenha sido oficialmente abolida naquele momento, sua aplicação tornou-se cada vez mais rara. Com o passar do tempo, a figura de Coqueiro foi reinterpretada por historiadores e escritores. Alguns o retratam como vítima de preconceito e rivalidades locais. Outros destacam o contexto social violento em que vivia o Brasil rural do século XIX. O apelido Fera de Macabu passou a simbolizar
não apenas a suposta brutalidade do fazendeiro, mas também a ferocidade de um sistema judicial falho. A história de Manuel da Mota Coqueiro permanece relevante como estudo de caso sobre justiça, poder e memória coletiva. Ela revela como a opinião pública e a imprensa podem influenciar decisões judiciais e como erros irreversíveis podem ocorrer quando o devido processo legal é fragilizado. Seu caso é frequentemente lembrado em debates sobre a pena de morte e direitos humanos. Além do aspecto jurídico, a narrativa também reflete as complexidades da sociedade imperial brasileira. A concentração de riqueza, a dependência do trabalho escravo e as tensões entre classes sociais. Coqueiro, como rico fazendeiro, representava uma elite poderosa, mas nem mesmo sua posição o protegeu de um destino trágico. Hoje, a história da Fera de Macabu é parte do patrimônio histórico brasileiro. Ela é estudada em livros, pesquisas acadêmicas e obras literárias que buscam compreender não apenas o homem por trás do apelido, mas também o contexto que permitiu que sua vida se transformasse em lenda. Entre fatos e interpretações, Manuel da Mota Coqueiro Ferreira da Silva permanece como figura emblemática de um capítulo sombrio da história do Brasil. Lembrete duradouro de que a justiça humana, quando falha, pode produzir tragédias irreparáveis.